Boa tarde, colegas. Júnior do canal Isso Dá Para Fazer com Excel, voltando mais uma vez aqui para falar sobre o regime de caixa, Instrução Normativa 1700, capítulo 8 do regime de caixa. Artigo 223. A pessoa jurídica optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro caixa, deverá indicar neste livro, em registro individual, a nota fiscal que corresponde a cada recebimento. Com isso, vamos lá para a nossa planilha que os colegas já conhecem. Aqui é a parte do recebimento. Vamos primeiro na parte da apuração. Vamos lá para a gente entender. Então eu estou aqui com uma apuração que ela aponta o terceiro trimestre de 2021. O terceiro trimestre corresponde ao mês de julho, agosto e setembro. Então, nesse terceiro trimestre, nós temos pelo regime de competência, está aqui, ó, apuração por competência, de que a empresa pagaria de IRPJ R$ 1.347.474,54. Pagaria de CSLL R$ 501.780,12. Isso seria apurando pelo regime de competência. Assim também, a gente olhando somente para o mês 7, a gente não colocou setembro e agosto, olhando somente para o mês 7, a gente está vendo aqui que ela pagaria de PIS o valor de R$ 36.299,36 e o valor de R$ 167.535,52. Se a gente for olhar para o regime de caixa, terceiro trimestre, a gente vê que não tem nada. Por que não tem nada? Porque não tem lá um recebimento. Se não tem um recebimento, então não teve imposto a pagar. Vamos lá, vamos colocar um recebimentozinho. Então eu venho aqui, nota emitida no mês 4, vamos colocar que o recebimento foi no mês de julho. Então eu coloco aqui julho de 21. Coloquei esse recebimento aqui. Com isso, quando eu coloco esse recebimento, eu estou dizendo que essa nota foi recebida em julho de 21, cujo valor dela é R$10.000. Agora a gente vindo aqui na apuração, a gente já vai ver que então aparece no regime de caixa um valor de 10.000 recebido, cujo vai ser base de cálculo para os meus impostos. O IRPJ dá o valor de R$ 330 e o CSLL dá o valor de R$ 188. O meu PIS daria o valor de R$ 65, como teve a retenção, então deu zero de PIS a pagar. O meu COFINS daria um valor de R$ 300, como teve a retenção, deu o valor de zero a pagar, ou seja, não teve a pagar porque toda a retenção consumiu o valor do imposto a pagar. Isso a gente está falando regime de caixa. Conforme a instrução normativa disse que deverá indicar neste livro em registro individual a nota fiscal que corresponde a cada recebimento. Então, eu tive um recebimento de 10.000. Se eu tive um recebimento de 10.000, a qual nota corresponde a esse recebimento? A planilha ela faz isso. Quando eu coloco aqui regime de caixa, ela traz para mim, ó, a nota 5.534, cuja emissão foi em 23/4, cujo valor foi 10.000, com as suas respectivas retenções. Olhando para cá, se a gente for lá para controle de saldo remanescente, a gente vai ver o que pagaria pelo regime de caixa, pelo regime de competência, tanto o PIS, quanto o COFINS, quanto o IR, quanto o CSLL. E a gente vê o que pagaria pelo regime de caixa. Só que o detalhe que eu quero passar para os colegas aqui é o seguinte, que aqui a gente está falando do total da nota, ou seja,
Eu recebi toda a nota. E se eu recebesse parte da nota, como que seria esse lançamento? Então, eu venho para cá e vejo que se eu recebesse parceladamente, ou seja, uma nota cujo o total dela, o valor dela é 10 mil, e a retenção dela, total, é 615. O valor líquido dela a receber é 9.385. Se eu receber só 2.000 dessa nota, qual seria minha base do imposto, uma vez que é a medida do recebimento, conforme diz a instrução normativa? Reconhecer as suas receitas na medida do recebimento. Então, de 10 mil, eu só recebi 2 mil. Qual seria a minha base? A minha base seria 2.131,06. Por quê? Porque uma vez que essa nota ela tem retenção, entende que o recebimento foi líquido, por isso que está aqui, ó, parcela líquida, valor recebido, ou seja, eu recebi líquido, ou seja, já descontando as retenções. E aí, quando acontecer isso, nesse recebimento meu líquido, eu tenho que entender que tem uma retenção proporcional a ele. Tendo uma retenção proporcional a ele, essa retenção tem que compor a minha base de cálculo. Então, eu recebi líquido 2.000, a retenção que seria sobre esse valor líquido, ela tem que compor a minha base de cálculo, que seria sobre esse valor, ela tem que compor a minha base de cálculo. Então, eu tenho que colocar dentro desse valor líquido o meu imposto. Com isso, eu faço uma prova real para os colegas. Eu mostro aqui, ó. Então, se eu recebi líquido 2.000, qual seria a minha base de cálculo? Seria 2.131,06. E se eu recebesse o meu total líquido? Vamos ver se bate essa base aqui? Então, vamos lá. O total líquido a receber seria esse. 9.385. Se eu receber 9.385, opa, desculpa, 9.385. Então, 9.385 eu receberia, eu teria uma base de 10 mil, o que bate. Isso é só para os colegas pensarem aí, coloquem lá suas observações e até o próximo vídeo. Um abraço.